E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma semana, mais um módulo do curso de Python aqui no Instituto Federal de Pernambuco, junto com a Cisco Networking Academy e o Python Institute. Iniciando o módulo 2 aqui, nós estudaremos os tipos de dados, os métodos básicos de formatação, conversão, entrada e saída de dados, operadores e algumas variáveis, como declarar, como trabalhar com variáveis. É um processo bem simples, um módulo bem simples. Tem ao todo aí uma série de capítulos que a gente vai tentar passar para vocês da forma mais rápida possível, tranquilo? Então ele inicia muito tranquilo, já passando pelo Hello World. A gente já tinha falado um pouquinho na semana passada. Aqui um print, oi mundo, basicamente, que é um código real, e isso aqui funciona. Se você der um play aqui, você já deve ter visto isso desde a semana passada, que a gente já tinha apresentado isso para vocês, que aqui é o nosso sandbox, nossa caixa de areia, que está aí disponível para vocês. Isso nada mais é que a gente utilizou aqui foi a função print. Essa função print tem a função de exibir, mostrar informações para o usuário. Toda função vai ter esse tipo de comportamento, tá? Vai ter um nomezinho, vai ter um parêntese e vai ter algum tipo de argumento aqui. Nesse caso, quando eu quero imprimir, é um argumento textual, aqui, um string. O que caracteriza um string é algum tipo de texto separado dentro de aspas simples ou aspas duplas. Isso também vai ter diferença aqui, principalmente quando você quiser utilizar aspas duplas ou aspas simples dentro do seu texto. Aí você tem que fazer uma variação do uso das aspas simples e das aspas duplas. Isso a gente vê mais na frente um pouquinho, tá bom? Então, basicamente, a função pode ter um efeito aí e um resultado. Esse efeito e esse resultado vai depender de como ela foi implementada. As funções podem ter funções que não precisam de nenhum tipo de parâmetro e vai dar algum tipo de resultado. Tem funções que têm um efeito específico, não mostra algum tipo de resultado. Então isso não é determinante. Tá? Ela pode ter um efeito, ela pode ter um resultado. Então essa função aqui print, basicamente, ela já mostra o resultado para vocês, que seria a impressão no console do Python do que está entre os parênteses e entre as aspas. Isso poderia ser simplesmente uma variável? Poderia. Ela iria imprimir o conteúdo da variável sem problema nenhum. Então, basicamente, essa função aqui deve ter o seu nome e aqui um argumento, que isso aqui pode variar. Aqui 2 exemplos de argumentos que a gente já deu para aqui. Esse texto aqui vai ser impresso tranquilamente. Se eu tivesse uma variável texto, ela poderia estar aqui sem essas aspas, que iria imprimir o texto contido na variável texto, sem problema nenhum. Tranquilo? Então, basicamente, você tem um laboratório aqui para você fazer, muito fácil. Basicamente, você vai tentar utilizar a função print. Você pode utilizar aí das mais diversas formas, print. Opa! Isso tudo está direitinho aqui impresso, esse impresso aqui que você colocou dentro da função print. Esses laboratórios a gente vai deixar para vocês fazerem, tá? Mas na frente eles são bem explicadinhos, dá um cenáriozinho, conta a historinha. Vocês podem ir fazendo aos poucos, bem tranquilo. Então essa função print basicamente vai ter qual é o efeito basicamente, que essa função causa. Basicamente ela vai informar algum tipo de informação no console. Então essa função é uma função típica de saída de dados. Saída geralmente que a gente mostra na tela. Entrada que a gente coloca para dentro do programa. Então aqui tem mais 2 opções aqui de saídas na tela sem problema nenhum. E ele vai batendo isso, vai tratando item por item, vendo quais são os detalhes das funções aqui especificamente. E de início ela já começa tratando das funções de saída como as funções print. Ele mostra que o print pode ter conteúdo, pode não ter conteúdo. Isso aqui dá um pulo de linha simples. E aí você tem uma saída já um pouco diferente, não é um conteúdo junto do outro, mas vai ter uma linha aqui separada entre eles. Então um print vazio pode ser muito útil para vocês para fazer algum tipo de organização de textos na tela. A utilização do caractere de retorno de carro ou de quebra de linha. Esse caractere aqui é bem conhecido, o pessoal que já estudou C, Java,
já tem esse tipo de consentimento que na string, se eu coloco um /n, eu consigo quebrar essa string. Então isso significa que esse textinho queria ser impresso mais ou menos dessa forma. Date bitsy spider. É como se eu tivesse dado um enter aqui. Limbered up to the water spout. E segue para outra frase na mesma forma. Only came the rain, quebra de linha, and the rush the spider out. Então, quando você precisar quebrar uma linha, você não precisa estar colocando aí os prints em diversos prints diferentes. Não, basta você colocar um /n, ele vai quebrar para você. Como você pode observar aqui. Esse /n pode ser impresso? Não, esse é um comando interno, é um comando específico da função print. Se eu quiser imprimir o barra, eu posso fazer isso daqui? Não, isso aqui vai dar erro, tá? Se você quiser imprimir o barra, você vai ter que imprimir barra, e aí vai sair uma barra só. Tranquilo? Mas algumas outras consequências aí do nosso print, né? Que é basicamente o uso de vírgula. Você separar diversas partes do texto, separando por vírgula, vai dar o mesmo resultado de eles estarem unificados, separados por um espaço. Tá? Você colocou uma vírgula, é como se tivesse te dado um espaço. Isso é interessante, você quer unir texto com variável, texto com variável, texto com variável. Isso pode ser bem interessante, mas tem outras formas de utilizar isso também, tá? A gente vê mais na frente também. Tá aqui outro exemplo do uso da vírgula. My name is Python, Monty Python. Tá aqui o vírgula sem espaços, tá? Quando eu falo sem espaços é dentro do duas aspas, tá bom? E ele vai lá e adiciona um espacinho. O que é muito comum, né, em JavaScript, você tentar colocar um espaço adicional no final da palavra ou antes da palavra que vai ser unificada aqui. Ele faz isso de forma automática com a vírgula. Alguns argumentos que tem palavras-chave, né? Você pode utilizar também no Python. Palavra-chave end, por exemplo. Como é que finaliza esse print? Um print, normalmente, né? Você dando um print, ele vai dar uma quebra de linha. Então, quando você coloca a palavra-chave, ó, eu não quero que tenha uma quebra de linha ao finalizar. Quebra de linha é o /n, tá? Isso é o final de print padrão. Tranquilo? É isso aqui, ó. É como se tivesse implícito isso aqui. Ao finalizar, deu um /n. Então, quando eu dou um print sem nada, vai imprimir isso aqui, dá um enter, vai imprimir isso aqui, dá um enter, se não tiver nada. Se você quiser modificar, você usa a palavra end e isso daqui. Então, para o resultado, vai ser isso daqui. Ele vai dar um print, não vai dar o /n e vai continuar com o segundo print. Mostrando aí. Bem tranquilo. Então, você tem umas diversas possíveis palavras-chave que vocês podem utilizar aí nesse final. Essa end é uma delas. Então, o Python ele é muito robusto e tem muitas opções bem avançadas que às vezes nas outras linguagens a gente não tem. Outro fator é o separador, a palavra-chave sep. Isso aqui significa que entre a vírgula aqui, entre os dois nomes, a gente já sabe que o separador automático do Python é o espaço. Então quando eu coloco meu, vírgula, nome, não digo nada, ele vai estar dando um espacinho. Mas quando eu coloco o sep, ele imprimiria desta forma aqui. Aqui já traduzido, né? Então tá com um probleminha. Mas ele iria imprimir, dando esses carinhas aqui, ó, colocando um tracinho em todos os separadores. Tá aqui, mostrando para vocês o real. Deu aquele probleminha porque ele traduziu antes de imprimir. Tranquilo? Eu estou tentando traduzir aqui e mostrar já no formato em português para vocês, tá bom? Então aqui, isso você não pode ter só o separador, você pode não apenas ter
o SEP, né, que é o separador, ou o AND, que é o final. Vocês podem ter os dois. Aqui está um exemplo clássico. Deixa eu voltar aqui para o inglês, onde você diz que o separador vai ser o espaço e o final vai ser um asterisco. Esse segundo aqui, o separador vai ser um asterisco e o final vai ser. Bem, então nesse primeiro aqui, my name is, o separador vai ser um underline, na realidade tá, underline. No segundo vai ser um asterístico até acabar. Então vai ter um asterisco no final e um enterzinho. Para quem está estudando aí, é muito válido. Então, não sei se vocês já notaram que o formato desse curso é muito tranquilo. Você vai fazendo as liçõezinhas e ele já vai dando exemplos do lado e depois ele vem trazendo alguns labs, né? O primeiro era muito fácil, esse continua sendo muito fácil. A saída esperada seria isso daqui. Como é que eu faço isso? Então você vê que tem um separadorzinho aqui, ó, com 3 asteriscos, mais 3 asterísticos e outro aqui com 3 pontinhos. Então possivelmente, né, vai ter um SEP com 3 asterísticos e um AND no primeiro print com 3 pontinhos. Esse Python vai subir porque não tem o /n e vai continuar sem problema. Então, um SEP com 3 asteriscos e um AND com 3 pontinhos seria a resposta correta. Lembrando, né? SEP 3 asteriscos, AND 3 pontinhos. Deve ser isso a forma correta de se ter esse tipo de resposta, tranquilo? Isso foi só um exemplo, daqui para frente vocês vão fazendo aí os lábios sozinhos, vocês são completamente capazes disso. Tendo aquelas lições, né, seria impossível não conseguir fazer esse tipo de resultado aí, tá bom? Então isso vai seguindo, né, durante todo o módulo, né, 1.1 até chegar nas questões de formatação de saída, onde você vai ter alguns labs mostrando aí como fazer algumas setinhas, coisas simples. Ele sugere algumas modificações para vocês e até chegar no ponto onde vocês podem fazer algumas outras diferentes aí execuções dos comandinhos estudados com os parâmetros especificados por eles, sempre focando aí em SEP e AND nesse módulo 2.1, por exemplo. Ponto 1. No módulo 2.1.2 ele começa tratando das literais. O que é um literal? O que é um número? Né? Então isso vai depender aí do modo que você trata esse tipo de situação. Então o que é o literal em si? O literal é basicamente algo textual, uma string. O que é o inteiro? O inteiro é um número especificado sem qualquer tipo de problema. Então aqui você tem 2 prints. Só que um está mandando um literal para a tela, outro está mandando um número para a tela. Ah, Luciano, qual a diferença disso? É tudo 2, não tem problema nenhum. Meu amigo, tem problema sim. Quando você soma 2 mais 2 sendo o número inteiro, o resultado é 4. Quando você faz uma soma de 2 literais, 2 e 2, o resultado vai ser 22. Essa soma vai ser uma união, vai ser uma agregação, vai ser uma concatenação dos 2 literais e não a soma dos 2 valores 2 para dar, né, o resultado 4. Então, muito cuidado. Diferença entre literal e inteiro é bom vocês saberem. Olhou, bateu o número, o olho no número, né, tá entre aspas, é um literal, meu amigo. Então, sendo literal não é número, é texto. Tranquilo? Porque texto pode ter as letras maiúsculas, minúsculas, símbolos e números sem problema nenhum. Tá lá, sem qualquer tipo de aspas, um número cru, propriamente dito. Ele é um número inteiro, tranquilo? Tá com casa decimal, tem um pontinho, alguma coisa, é um número, né, de ponto flutuante, um número decimal.
E esses números inteiros podem ser representados de diferentes formas. Se vocês estudaram, né, Introdução à Computação de forma correta, vocês devem ter visto que existem diferentes tipos de representação numérica, como decimais, potência de base 10, né, binária, potência de base 2, né, octal, potência de base 8, né, hexadecimal, potência de base 16 e assim por diante. Então você tem aqui basicamente, né, uma forma de você representar diferentes números, né, inteiros de outras formas. Então quando você dá um print, por exemplo, 0O123, como aqui, então esse número 123 aqui, ele vai ser representado de uma outra forma. Vai ser representado na forma do octal, que é base 8. 123 sendo base 10, ele vai estar fazendo conversão para a base 8 automaticamente. Se eu mudar esse O para X, ele está fazendo a conversão para a base hexadecimal. 123 em hexadecimal é 291. Sempre vai converter os números que estão dentro dos prints para o formato que você colocar. 0x, ele transforma aquele número em hexadecimal e você vai ver o resultado como decimal. 0O, ele transforma aquele número que você colocou para octal e você vai ver o resultado em decimal quando der o print. Como eu falei para vocês, os números de pontos flutuantes ou decimais vai ter uma casinha decimal, 0 ponto alguma coisa, 2 pontos alguma coisa. Então fica fácil de perceber, né? 4 é um inteiro, 4.0 é um número decimal. Mas você pode fazer também arredondamento. Você pode ter, obviamente, alguns números nesse formato aqui. Ó. O que seria isso, professor? Isso aqui seria D3 vezes 10 elevado a 8. Tranquilo? Isso aqui são números aí extremamente grandes que eles podem ser, né, concatenados aí, podem ser reduzidos a um número com um Ezinho maiúsculo juntinho dele. Esse Ezinho significa vezes 10 elevado ao númerozinho que está do lado. Tranquilo? Deixa eu botar o português aqui para tentar facilitar para vocês. Em todo ponto flutuante aí, vai ter esse tipo de expressão. Aqui 6.6267 vezes 10 elevado a menos 34. E assim sucessivamente. E ele vai tratando item por item, tipo por tipo, devagarzinho, no seu tempo. Vocês perceberam isso já? O curso é feito por especialistas do Python Institute, junto com Assist Networking Academy, com pedagogos, pessoal de pedagogia, pessoal da área de programação, e faz com que todo o assunto seja dado de forma tranquila, calma, passo a passo, para vocês tentarem aí especificar da melhor forma. Ele vai estar sempre tendo esse tipo de abordagem: ensino, prática, ensino, prática, ensino, prática. Daqui a pouco ele some com a parte do ensino. Ele só faz uma perguntinha: você consegue fazer isso? Porque você já fez 1, 2, 3 vezes apoiado pelo ensino. Daqui a pouco ele esconde o ensino e diz: ó, pratica aí, como é que você faz isso? Então aqui está um exemplo, né? Ele ensinava basicamente nas partes anteriores que você pode ter uma string nesse formato aqui, se você quiser mostrar algumas aspas além das aspas que você já tem na string, você dá um barra aspas, ela é mostrada também sem problema nenhum. Se você pode utilizar também, né, aspas diferentes, se não quiser usar a barra aspas para mostrar, e você vai conseguir também. E ele já começa a tá, ó, para imprimir isso daqui, I'm Mount Python, como é que você faria? Então, obviamente, você vai ter isso aqui dentro de um print, aspas normais, duplas, e aqui deve ter um barra aspas se você quiser, ou então simplesmente, né, aspas duplas e as aspas simples dentro, sem problema, ele vai conseguir imprimir isso daí dessa forma.
você pode usar ambas as aspas, tanto simples quanto duplas, quanto as duas na impressão sem problema nenhum. Outra questão de tipos são os valores booleanos. Aqui eles serão tratados por true, com T maiúsculo, e false, com F maiúsculo. Então isso aí vai representar, né, o true, o valor 1, o false, o valor 0, né, numa operação binária, ou na operação verdadeira e a operação falsa na operação booleana, onde 1 é maior do que falso e falso é menor do que 1. Então isso aqui traria verdadeiro, isso aqui traria falso. Você pode rodar aí e ver esse tipo de resultado sem problema nenhum. Ele te traz aqui um laboratóriozinho para você praticar o seu print sem problema nenhum. A gente já fez isso lá na frente, era só repetir. E aqui ele traz um resumo da seção. E a seção 2.1.2 já finaliza. Então tipos já se foi, saída de dados também já se foi, ele já entra uma questão de operadores, onde você pode ter operadores aritméticos, né, lógicos e relacionais, a depender da situação. Ele já começa mostrando que dentro do print dá para você fazer operações aritméticas sem problema nenhum. Começa daqui. 2 mais 2, 2 sendo número inteiro, dá um resultado 4. Você pode usar mais diversas operações aritméticas dentro do Python. Quais são essas ferramentas? Quais são essas operações? Desculpa. Então vamos lá. Então você tem a operação de adição, você tem a operação de multiplicação, você tem a operação de divisão, você tem a operação de divisão inteira, você tem a operação de exponenciação, você tem a operação de resto, né? Como é que é a exponenciação? A exponenciação é dada por dois asteriscos juntinhos assim, que significa 2 elevado a 3. Esses 2 e 3, né, dependendo da situação, pode ter aí formatos diferentes. 2 inteiro, 3 inteiro, vai dar um resultado inteiro. 2 inteiro, 3 decimal, vai dar um resultado decimal. 2 decimal, 3 inteiro, vai dar um resultado decimal. E os 2 decimais vai dar um resultado decimal. Sempre que dá uma operação entre um número que tem uma escala menor, o inteiro está aqui nessa escala, o decimal mais ou menos está aqui, o float, né? Integer e float. Quando tiver uma operação entre os dois, possivelmente o resultado vai dar, né, decimal, tá? E às vezes até a operação entre inteiros também tem que dar decimal. Por exemplo, né, 3 dividido por 2, o resultado tem que dar decimal, né? 1.5, não tem como dar o resultado inteiro, tranquilo. O resultado de multiplicação é muito simples, só tem um asterisco. A multiplicação você já conhece, né? Basicamente uma contazinha de vezes aí do produto. Vocês estudam na matemática, terceira série, primeiro grau, para ser exatamente. A divisãozinha normal, que é uma barra caidinha para a direita, tranquila. Quando vocês estudam aí na quarta série, tem aquele, hoje em dia, né, quinto ano, que antes tinha alfa, né, ia até a quarta série para depois ir para a quinta série. Hoje você tem o primeiro ano, que já seria a alfa, né, vai até o quinto ano, e o sexto ano, em teoria, você deveria, né, chegar sabendo fazer todas as operações aritméticas. Então, aqui você tem um exemplo da divisãozinha. Vocês podem fazer o teste aí em casa, tentando aí acelerar um pouco para esse vídeo não ficar muito longo, tá? Então você tem a divisão inteira. O que é essa divisão inteira? A divisão inteira seria um modo de ter resultados inteiros, independentemente da situação. Então você tem aqui, né, uma barra dupla, né? O operador da divisão normal seria uma barra simples. Um operador de barra dupla seria a divisão inteira. Difere um pouquinho da divisão de barra simples, onde o resultado aí, né, não possuiria uma parte fracionária, a depender da situação. Fazendo um teste mais avançado aqui, você divide por 3, sempre vai dar 2, né? Mas vamos complicar a situaçãozinha. Se divide por 4, quanto é que vai dar? Deixa eu limpar aqui, para ficar mais fácil para vocês.
trouxe aqui o pezinho. Deixa eu te traduzir aqui. Eu estou pegando impressão aqui em vez de print. Corrigido. Vamos lá. Ó, 6 dividido por 4. Quanto é 6 dividido por 4? 1 vezes 4 dá 4. Para 6 dá 2. Então esse restinho aí, esse 2, ele ignora. E ele pega só o resultado possível, tá? Que esse 2 aí ficando, né? Se colocando um pontinho, ele ia receber um 0. Então 5 vezes 4 dá 20. Então o resultado aí especificamente era 1.5. Para ser mais exato, né? Mas ele ignora essa partezinha do ponto para frente e só pega o 1, por exemplo. Então, tentem fazer mais testes aí para treinar sobre a divisão inteira. O operador de módulo, né, é o operador do resto da divisão inteira, para quem não conhece. Então, quando você tem uma divisão de 2 por 4, por exemplo, então você poderia ter, né, o resultado normal, né, 2 vezes 2 dá 4, resta 0, por exemplo. Então esse módulo, esse resto aqui, está interessado não no 2, que é o resultado da divisão, mas no resto da divisão, que seria o 0. E isso para fazer uma série de outras possibilidades, tá? Então, por exemplo, se você pegar aqui print 4 dividido por 2, quanto é o resto? Seria essa a pergunta que você estaria fazendo ao Python, e ele iria mostrar basicamente o resto dessa divisão. Isso é muito útil para você saber quanto o número é par, quando o número é ímpar, dentre outros aspectos aí que vocês podem utilizar de diminuição aí de questões de complexidade maiores, tá? Então você tem operadores binários, que a gente acabou de ver aí. Todas as operações aritméticas normais eles precisam de dois carinhas, um na direita e um na esquerda. Então, você observa aqui, então 2 mais 2, 4 vezes 3, 4 menos 2, 4 dividido por 2, 4, né, módulo 2, por exemplo. Então isso a gente chama de operação binária. Mas também existem as operações unárias, tá bom? As operações unárias seria basicamente, né, você saber se o número é positivo ou se o número é negativo. Por exemplo, aqui, nesse print, eu tenho as duas operações. Eu tenho a operação unária e tenho a operação binária. Operação unária, isso aqui é um mais 4, tá? Sem querer aí colocar no mérito da questão a adição, tá? Isso aqui é um menos 4. Esse mais 4 aqui ele pode exibir o mais, mas comumente, né, ele não mostra. Quando tem o número 4 assim normal, você já sabe que é um 4 positivo. Se for negativo, tem um menos na frente. Isso a gente chama de operador unário. Tranquilo? Então, geralmente, quando você tem uma adição, né, de dois operadores aí que tem dois números que tem operadores unários, você tem algumas regrinhas, né? Menos com mais, essa operação aqui vai ser uma operação de menos. Então, menos 4 mais 4, né, possivelmente vai dar 0. Menos 4 mais 5, possivelmente isso aqui vai dar 1. Menos 6 mais 5, possivelmente isso aqui dará menos 1. Vai fazer a do subtração e vai colocar o sinal do maior. Então essas regrinhas que a gente vê na quinta, na sexta série, né, também valem aqui para o nosso Python. Tranquilo? Esses operadores têm algumas prioridades na sua execução, principalmente quando você não usa parênteses para fazer esse tipo de operação. Então, lá na matemática você via que você tinha que utilizar parênteses, colchetes, chaves para fazer um encadeamento de expressões. Aqui em Python você pode fazer isso também, usando aí as suas chaves. Mas se você não utilizar, existe basicamente uma hierarquia dos operadores, que você sabe, né, basicamente, que tem primeiro aí a exponenciação, depois vem as divisões, multiplicações, até chegar às adições e subtrações. Mas alguns operadores, né, comumente eles são geralmente executados da esquerda para a direita, mas alguns têm uma certa, né, diferenciação. Por exemplo, o operador de exponenciação. Quanto daria esse resultado aqui? Tem duas possibilidades. Se você fazer da esquerda para a direita, 2 ao quadrado.
dá 4. Então esse 4 ao cubo daria 64. Mas se o resultado for da direita para a esquerda, você teria que resolver primeiro esse aqui, 2 à terceira, que daria 8. Depois 2 elevado à oitava, que daria 256. E agora? Qual é o caminho que ele usa? Exatamente. No caso de operadores de exponenciação, eles usam o caminho inverso, da direita para a esquerda. Muito cuidado com isso, tá? Então tá lá, com operadores e suas listas de prioridades. Tranquilos. A partir dos usunários eu nem conto, tá? São os operadores que automaticamente já são resolvidos por si só. Mas exponenciação está lá em cima, depois vem multiplicação, divisão, restos aí. E depois vem adição e subtração. Então tem alguns testezinhos aqui para vocês, né? 2 vezes 3, né? Módulo 5. Quanto é que dá isso daqui? Se for resolver 2 vezes 3 dá 6. 6 dividido por 5, quanto é que dá? Isso. Daria resto 1, por exemplo. Mas se você fizer isso aqui primeiro, 3 dividido por 5, pode dar problemas. Mas isso nas expressões normais, tá? Ele se resolve da esquerda para a direita. Isso aqui, da direita para a esquerda, é só uma excepcionalidade aí da exponenciação. Tranquilo? Aqui, tem outros exemplos aqui para vocês fazerem. Vocês podem fazer as continhas, vai dar 10. Bonitinho para vocês. Tentem aí fazer essas operaçõezinhas. E isso aqui basicamente foi um resumão das suas, dos assuntos de operações de aritméticas, né? Então a gente chega aqui na quarta parte aí desse módulo 2, que seria falando aí sobre, né, a questão de variáveis. Então, variáveis é muito tranquilo, você pode fazer a declaração, armazenar informações nessa variável, algum nome, algum valor, o que você imaginar. Então você tem aí as mais diversos tipos de variáveis aí que vocês podem ter e os mais diferentes valores, tá bom? Uma questão primordial: você não pode, né, tentar colocar numa variável, né, do mesmo nome de algum comando que já seja pré-existente em Python. Pode dar problema. Esses comandos aí estão reservados, são palavras reservadas da linguagem. Então o compilador iria ficar maluco, o interpretador na realidade, né? Desculpe. Então basicamente, né, você não pode começar, né, com uma palavra aí, né, com números, por exemplo. Uma variável não pode conter espaços, né? Então tem basicamente, né, um guia específico para você tentar definir os nomes das variáveis, né? Tenta utilizar sempre letras minúsculas. Se tem uma variável múltipla, né, tenta utilizar um underline. Se precisar, não gostar do underline, né, pode utilizar a letra maiúscula para fazer uma variação entre uma palavra e outra, tudo junto, sem qualquer tipo de espaços, né? Você pode utilizar, tá, acentuação nessas palavras, caracteres aí específicos da linguagem, do alfabeto que você utilizar. Eu não recomendo utilizar da forma mais simples possível, sem qualquer tipo de acentuação, tranquilo? Então, por que a gente cria variáveis, né? O Python é muito simples, né? É só dar um nome a ela e armazenar algum tipo de valor, repassar algum tipo de valor para ela. Se você criar uma variável var passando 1 e mandar imprimir var com o comando print, obviamente vai imprimir 1 e não vai imprimir var, o texto var, tá? Então aqui a gente vai começar a brincadeira, né? Você cria uma variável var, cria, né, essa variável aqui, que é balanço da conta, tem uma variável nome, que já é uma string, e você tem uma variável aqui com um valor inteiro, você tem uma variável aqui com um valor float, ou decimal, você tem uma variável aqui com um valor string, e você pode usar isso tudinho no mesmo print, sem problema nenhum, tá? A soma, né, das questões aqui nas variáveis, você pode usar vírgula ou você pode usar aí um maisinho. Tranquilo? Isso aqui vai mostrar também uma concatenação. Vai concatenar Python version com 3.7.1. Tranquilo? Variáveis são muito bem utilizadas aqui, né, ao longo da vida, então elas são muito importantes para vocês. Tem dois aspectos interessantes que a gente pode tratar com vocês, mas depois, né, tratando-se de funções
que são os aspectos de funcionamento da variável. Ela pode funcionar de forma global no seu sistema ou de forma local, só dentro de uma funçãozinha, mas isso a gente vê mais para frente para não atrapalhar a cabecinha de vocês. Então, vocês vão observando aí as questões das variáveis, vão vendo as lições, vão tendo aí as liçõezinhas. 100, a variável recebe 200 mais 300, no oprimir, vai ter o quê? Vai dar 500. Por quê? Esse 200 mais 300, que é 500, substituiu esse carinha aqui anterior. Então, para você manter algo, você precisaria ter uma operaçãozinha com a própria variável var, que seria a operação de acumulação ou de incremento. Como especificar, né? Problemas matemáticos simples, né? Utilizando aí o próprio Python. Então você pode ver aí algumas possibilidades. Como você fazer isso daqui? Como você fazer isso daqui? Você tem aí algumas questõezinhas que você pode fazer as observações e os cálculos até chegar a um resultado específico. Laboratóriozinho para vocês, nível de dificuldade fácil. Aqui você tem, né, algumas questões específicas, né, de produtório, somatório, né, que são bem conhecidas nas linguagens, né, por exemplo, x recebe x vezes 2. Isso aqui é um produtório que você está fazendo aí, um produto aí do que está em x vezes 2 sempre. Isso daqui pode ser diminuído? Pode. Isso e isso aqui é a mesma coisa, tá? Assim como essa operação aqui de incremento, ou contador simples, variável recebe variável mais 1. Isso aqui pode ser diminuído para mais igual a 1. Tranquilo? Assim como lá no C, no Java, no JavaScript, o mais, né, também pode ser utilizado. Então, isso serve para basicamente todas as operações, como vocês podem ver ao longo dos seus estudos do módulo 2. Mais um laboratóriozinho para vocês brincarem aí, conversão de quilômetros para milhas e milhas para quilômetros. Mais um laboratório para vocês brincarem para resolver operações aí, a equaçãozinha de terceiro grau simples, sisteminha de equação simples. Um resumo, né, da parte 4 do módulo 2. Você tem alguns comentários, como fazer um comentário, né? Então é uma parte bem simples do módulo 2. Comentários em Python, você tem basicamente duas formas, ou você usa esse jogo da velha, o hashtag, né, conforme vocês gostam de chamar. Então tudo que estiver à direita desse carinha aqui vira um comentário, isso não vai entrar na interpretação ou na compilação do código. Se você quiser utilizar isso junto com o código, também não tem problema, vai ficar código valendo até aqui, daqui para frente é comentário, não tem problema, pode utilizar à vontade. Caso você precise de um comentário aí de múltiplas linhas, aí você pode utilizar as aspas triplas, e também é um conceito bem utilizado, né? Que a gente chama de comentário multilinha. Se não utilizar as aspas triplas, vai dar erro, tá? Comentário só com aspas, só com o jogo da velha, é comentário de linha única. Comentário de múltiplas linhas são comentários específicos, né? Comentários específicos de uma linha só é com jogo da velha ou hashtag. Comentários, né, multilinha com aspas triplas. Então chegamos aqui na parte de entrada. A gente começou na parte de saída, viu a questão de operadores, de variáveis, de tipos, né, comentários. Agora só faltava a questão da parte de entrada de dados, que seria com a função input. Essa função input ela vai esperar algum tipo de resposta ou de informação do usuário. Me diga alguma coisa, o usuário vai lá e te diz algo sem problema nenhum. Bem semelhante aí a outras funções bem conhecidas de outras linguagens, quando você
aguarda que alguém digite algo. Aqui, como é simplesmente, né, puro texto, né, console, aqui ele vai aguardar que alguém digite alguma coisa no teclado. E a entrada padrão, a forma padrão dele receber isso seria uma forma textual, tá? Digite um número qualquer, 2. Aí vem aqui no meu sandbox, um número, 2. Até aqui tá traduzindo, né? Tá dando esse erro. Deixa eu voltar pra cá, zerar meu sandbox e novamente 2. Aqui tá dando erro por quê? Ele está recebendo 2, ele não está transformando esse 2, tá? Está colocando 2 em anything, e depois something recebe anything, que é um 2 textual, como eu falei para vocês, a entrada padrão do input é texto, ele está fazendo uma exponenciação com 2. Então 2 texto elevado a 2 vai dar o quê? Vai dar erro de operação. Ó, um string e um float não dá para fazer qualquer tipo de operação. Para isso a gente precisaria de converter esse carinha. Como é que eu converteria um valor nesse caso aí? Então a gente tem operações de cast. O que são operações de cast? É você colocar o nome, basicamente a função daquele tipo, né, depois da entrada. Por exemplo aqui, anything. Então está aqui o comando anterior. Então isso daqui fica dentro da função que eu quero transformar esse cara. Então esse input aqui, quando o cara digitar 2, vem 2 textual, ele transforma para 2, né, no formato decimal, coloca aqui e agora a operação deve funcionar de forma tranquila. 2 decimal elevado a 2 decimal deve dar um 4 decimal, uma resposta sem aquele erro anterior. Então isso é um exemplo de caching, né, conversão de valores, conversão de tipos, tá bom? Aqui ele traduz como fundição, não é o melhor nome não, tá? Chove bastante aqui, não sei se dá para vocês escutarem. Mais questões sobre conversões de tipo, aqui mais alguns exemplos para vocês brincarem aí em casa. E alguns operadores com questões de string, né? Então você viu basicamente que não dava para fazer, né, a operação entre string e números, por exemplo, mas dá para fazer uma brincadeirinha entre strings, por exemplo, que seria, né, a forma da concatenação. Você juntar basicamente texto com o valor da variável mais textos e assim sucessivamente. Além de tudo que a gente já aprendeu anteriormente, tá? A utilização do separador, a utilização do final. Qual é o seu primeiro nome? Luciano. Seu sobrenome? Cabral. Cancelei aqui meu sandbox sem querer. Isso é só para vocês, né, que realmente não tem um Python aí, tá? Luciano. Cabral. Se você já tem um Python, você pode abrir o idle, lembra? Se você instalou o Python na sua maquininha, você deve ter o idle. Do Python. E esses exemplos, em vez de você estar fazendo no sandbox, que é mais demoradinho, mas é uma mão na roda para vocês aí que não precisaria instalar o Python. Vocês podem ter o idle para fazer esse tipo de implementação. Então a replicação, né? Então você tem aí o operador mais, que ele une duas strings, e a replicação, esse asteriscozinho ele replica. Então se você tem aqui James vezes 3, o resultado seria James, 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 que é aquele nome 3, né, multiplicado pelo número específico aí do replicador.
Então, com string você tem basicamente dois tipos de operações, só recapitulando, né? A operação de concatenação, que seria a adiçãozinha entre strings, e a multiplicação da string, que seria a replicação da string quantas vezes você precisar, que seria com um fator de multiplicação. Tranquilo? O idle abriu aqui, só relembrando, você pode criar um novo arquivo e aqui salvar esse cara e criando o seu diretóriozinho de laboratórios, tá? Laboratório, sei lá, 2.1. alguma coisa. Você pode especificar pelo nome da seção. 2.1.6.8, sei lá. Lab 2.168. 2.168, por exemplo. Salvou, deu F5, ele já vai rodar. E aqui não tem erro não, tá? Aqui é Python real. Obrigado. Seu nome é Luciano Cabral. Ele fazia aí uma concatenação com o primeiro nome com o último nome. Tranquilo? Só para mostrar para vocês aí essa brincadeirinha. Então, ao final desse módulo 2, né, ele tem basicamente 6 capítulos dentro do módulo, vai até o 6, se não me engano, é isso mesmo. Só para relembrar, você tem laboratórios de nível fácil, né, onde ele pede aqui basicamente para você fazer entrada e saída de dados simples, usando Python. Laboratório 6.10, ele pede para você fazer uma operação desse estilo aqui. Se você acompanhou, você consegue fazer sem problema, né? Vai resolvendo primeiro aqui esse carinha, depois esse, depois esse, depois esse, até chegar nesse carinha aqui. Use e abuse dos parênteses, tá? E preste atenção na indentação. E um bom laboratório aí para vocês brincarem seria conversão de horas, minutos, etc e tal, de acordo com a especificação. Você entra com a hora específica de quando o evento iniciaria, por exemplo 12h17, e diz quanto tempo o evento vai durar, por exemplo 59 minutos. Então, possivelmente esse evento terminaria às 13h16. Isso tem algumas questões específicas, tá? Então você tem algumas amostras aqui. Quando tem até uma hora é muito fácil. Você tem que prestar atenção que esse cara vai passar de 60, vai ter um incremento aqui. Quando esse cara passar de 23, ele vai voltar para 0. Então tem essas detalhezinhas que você precisa prestar atenção, bastante atenção, tá bom? E por fim, esse foi o sumário aí de todo aí o módulo 2. Ao final, como sempre, como padrão aí, você tem um resumo na seção, você tem o aviso de módulo completado e você tem um quiz e um teste. Vocês podem fazer isso aí como a gente já demonstrou, né, no módulo 1. Isso vai ter por cada módulo, sem problema, tá? Um quizinho e no final um testezinho. Lembrando que geralmente o quiz tem 10 questões, vocês precisam acertar 7. O teste tem 20. Então aí você precisa fazer 70%, né? Tem aí, pode errar até 6 questões sem problema nenhum. Fez o teste, fez o quiz, tirou mais do que 70, tranquilo. Não tirou 70, dá uma revisada, vê o que é que errou, refaz. Quando atingir 70 ou mais, parte para o módulo 3. E no módulo 3 a gente conversa na próxima semana, tranquilo? Espero que vocês estejam gostando. Qualquer dúvidas, mandem mensagem pra gente, consultem a gente aí no ambiente, ou seja, do Google Classroom, ou aqui mesmo no nosso System Network Academy, mandando mensagem pra gente. E eu espero vocês na próxima semana. Se não for eu a gravação, deve ser a professora Vivi, tranquilo? Então até lá, pessoal.